Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje um estudo a respeito dessas passagens aí que eu postei hoje, que vai falar da raiz da nossa fé, dos ramos, né? Todas essas passagens aí vai ajudá-los a compreender a verdadeira perspectiva da nossa fé, para que a gente não caia nas mentiras humanas, que a gente não se deixe levar pelas tradições somente, esquecendo da palavra que nos foi revelada. Né, gente? A palavra ela é vida, elas são as águas vivas, né, que vivificam as árvores, os ramos, a fim de que possam frutificar. Uma árvore seca não frutifica, não é? Então vamos analisar junto aqui, fazer vários paralelos para a gente entender a verdadeira perspectiva da fé e comparar com o proceder daquele sistema religioso que havia no tempo do Messias, né? Comparar aquele sistema com o nosso sistema. Será que tem a ver? Será que parece? Ou não parece? Para que a gente não ande nos mesmos caminhos. Porque o que eu percebo, gente, é que é o seguinte: muitas pessoas estão caminhando num caminho das tradições da religião, da mesma forma que os antigos também faziam no tempo do Messias. Eles estavam tão presos às tradições que eles não conseguiram enxergar a revelação do Salvador. E aí o que aconteceu? Eles foram cortados, porque eles não conseguiam identificar o mover do Criador na geração deles. E da mesma forma, na nossa geração, né, gente? O Pai tá aí movendo, trazendo, resgatando, né, as raízes da fé, mas as pessoas, por medo, se apegam firmemente às tradições e assim permanecem no caminho do erro, achando que estão andando no caminho da verdade, né? Então, gente, vamos lá. Vou ler alguns versículos aqui. Ó, temos aqui Apocalipse 22, verso 16, onde o próprio Messias Yahushua diz: Eu, Yahushua, Yahu é uma parte do nome do Criador, Shá, salvação, Yahushua, Yahu salva, só ele salva, ele mesmo disse isso nas profecias da antiga aliança. Enviei o meu mensageiro para vos testificar estas coisas às congregações. Eu sou a raiz. Olha o que o Messias está dizendo. Eu sou a raiz. Ele é a raiz. Dele brotam os ramos. Entendeu, gente? Aqui, ó, é uma afirmação que ele está falando. O Messias é a raiz. Aí, na sequência, vem geração de Davi. Quem é Davi? Davi era um israelita da tribo de Judá, que é Yahudá. Então, aí já aponta para o povo israelita. Eles são a raiz, mas o Messias, ele é, né, o cabeça de todas as coisas. Então, ele é colocado como o principal símbolo da raiz, né? Mas vindo da tribo do povo israelita, porque o Criador Yahuwah, ele chamou, primeiro ele separou esse povo, e depois por meio desse povo, né, o povo serviu de testemunho para as outras nações. Tá? Isso daí Paulo também vai falar. Todos os discípulos, gente, eles falam nessas coisas, né? Às vezes de forma direta e às vezes de forma indireta. Então, se a gente estiver na perspectiva correta da fé, né, a gente vai conseguir cada vez mais entendimento da palavra, não é? Porque o Pai vai estar nos abençoando e a gente vai assim testificando da presença do Espírito Santo em nós verdadeiramente, né? E não se auto-enganando como faziam os antigos fariseus e religiosos no tempo do Messias, né? Eles se auto-enganavam dizendo que honravam ao Criador, que estavam defendendo
o Criador honrando, quando na verdade não estava, como nós vemos no testemunho do Messias falando deles, não é? Com os lábios me honra, mas o coração está longe, né? Então veja que o Messias aqui diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. No verso 17, o Espírito e a noiva dizem: vem, aquele que ouve, diga vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Olha que lindo, ó. Olha só os símbolos, né, destas passagens. O Messias é a raiz e ele dá a água da vida. É o que vivifica os ramos para que possam brotar e dar muitos frutos. Que legal, né? E nós sabemos que a palavra é a água. Então, nós precisamos estar caminhando na verdadeira interpretação da palavra para que a gente tenha vida. Aí sim, a palavra vai se tornar água da vida. Olha que lindo isso, né, gente? E tudo isso está simplesmente aqui na Escritura para a gente, né, poder meditar e receber graça e entendimento, para que a gente caminhe aí no caminho reto da nossa fé, tá? Veja aqui, ó, Apocalipse 5:5 diz: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Mais uma vez aqui ele está falando a respeito do Messias, né? E um dos títulos dele é Leão da tribo de Judá. Ele é um judeu, ele é um israelita, ele é o rei desse povo separado, entendeu? Olha só a importância. Então, quando nós desonramos o povo israelita como um todo, nós estamos desonrando o próprio Messias. Por isso, gente, que é perigoso, porque nós vemos aí a fé vendendo um outro Messias que não tem nada a ver com o povo judeu. Nós devemos ter muito cuidado com isso, porque eles podem usar a Bíblia, mas distorcer a perspectiva de modo a criar um denorex, um falso Messias que não tem nada a ver com o judeu, que não tem nada a ver com o povo, que não quer saber do povo judeu. Entendeu, gente? Esse daí é o Apolo, o antigo Apolo travestido de Jesus bíblico. Então, vamos prestar muito atenção para a gente não estar caminhando numa fé errada. Da mesma forma que os judeus no tempo do Messias, o sistema religioso do tempo dele, já estavam seguindo uma outra divindade, né? Porque quando a gente não está caminhando no caminho reto da fé, a gente automaticamente passa a crer em outras coisas, mesmo que com a boca a gente não confirme isso. Entendeu, gente? Por isso que muitas vezes a gente vai ler aí nos profetas o próprio Criador dizendo, ó, vocês acham que fui eu que pedi que queimassem os filhos no fogo? Fui eu que pedi essas coisas? Ele não pede nada dessas coisas. Mas os israelitas, na própria sabedoria deles, eles começavam a prestar culto, fazer coisas, atribuindo isso daí ao Criador. Entendeu? Então, assim, gente, é a mesma coisa. O ser humano não muda, são as mesmas inclinações do coração. São as mesmas. Independente se o povo estava lá no passado ou se ele está aqui hoje. A inclinação do coração de fazer essas coisas, de se auto-enganar, de adorar do jeito que quer, de prestar culto do jeito que quer, de torcer as escrituras, de falar Deus falou, sendo que Deus não falou. Lembra dos falsos profetas? Eles iam lá, não, pode ir para a guerra, falavam para os reis, né? Pode ir para a guerra, vocês vão vencer, assim diz o Senhor. Aí falava lá que ia vencer e tal. Aí vinha o profeta da verdade, né? Que normalmente era uma pessoa aqui, outra acolá, porque a maioria era falso profeta. E aí vinha lá o profeta da verdade e falava o contrário. Não, vocês vão perder, vocês estão praticando iniquidade, vocês precisam voltar para os caminhos e se arrepender. E aí, o que os falsos profetas faziam em relação a eles?
xingava, chamava de mentiroso e tudo aquilo, gente. Então, assim, nada novo debaixo do sol, não é? Então, assim, quanto mais a gente lê as escrituras, né, mais a gente vai ter aí um espelho para comparar em qual direção nós estamos caminhando. Será que o meu comportamento e minha conduta está semelhante aos falsos profetas do passado? Ou será que a minha conduta está semelhante aos verdadeiros? Porque os falsos profetas, eles são perseguidores, eles xingam, eles se fazem de vítima, eles não deixam ninguém em paz. E lembra que a verdadeira sabedoria é pela paz, é ignorar ofensas, é não ficar indo atrás de escândalo, confusão, pior do que a gente no mundo. Entendeu, gente? Então, vamos observar essas coisas aí, tá? Vamos aqui, ó. Outra passagem que a gente pode fazer essa comparação com raiz, que é muito interessante. Lucas 8, o Messias vai explicar a parábola do semeador que ele contou nos versos anteriores. E aí, veja só, no verso 13, ele vai explicar sobre a semente que caiu sobre a pedra. Quem são esses? São os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Olha que interessante. Por que eles não têm raiz? Porque eles creem apenas por um tempo, mas na hora da aprovação se desviam, fogem. Na hora da aprovação, na hora que vem a parte difícil da fé, que é controlar a carne, sabe? Não pagar mal com mal, passar pelas provações, escutar, sabe, pessoas falando, e mesmo assim se manter, né, com domínio próprio de não rebater, de não reagir, de não entrar na lama junto, né, com aquelas pessoas que estão ali querendo buscar intrigas e conflitos. Né, da mesma forma o Messias, ele aguentou, né, tanta ignomínia dos pecadores, né, sendo ele o próprio Filho do Altíssimo, mas ele deixou as pessoas falarem, porque realmente essas pessoas que reagem dessa forma, vão atrás de confusão, vão atrás de contenda, falam mal do outro, isso daí revela um coração que está totalmente contaminado, né, gente? Porque a nossa mente deve estar apenas em agradar o Criador, né? E não ficar em disputas, né, de ego para querer parecer melhor que os outros, tá bom, gente? Então, pra gente meditar aí nessas coisas, porque não é fácil. A carne, ela deseja o confronto, né? É o desejo da carne. Mas nós, como crentes, né, na palavra, nós devemos matar as inclinações da nossa carne. Não é isso? Então, veja, que esses que não têm raiz são os que não aguentam a aprovação. E hoje em dia, gente, vai acontecer o seguinte, o que que acontece, né? Qual que é a anomalia dos nossos tempos? As pessoas não aceitam, né? Não conseguem lidar com as provações, com as ofensas e tal. Então, ao invés de se autoexaminar, ao invés de mudar os seus caminhos, o que que acontece? As pessoas vão criando novas teologias, vão torcendo mais a Bíblia para que essas coisas se alinhem com o próprio desejo do coração delas. É isso que acontece. Então, que não seja assim conosco, gente. Que a gente possa ler a palavra, se autoexaminar. A palavra é como se fosse um espelho pra gente. Deve ser como se fosse um espelho. A gente lê a palavra não buscando passagens para falar de outros, mas buscando passagens para a gente se identificar. Opa, olha só o que os fariseus faziam. Será que eu estou fazendo desse jeito? Olha só como os falsos profetas faziam. Será que eu estou fazendo desse jeito? Será que eu estou indo buscando contenda? Será que eu estou indo tentar outras pessoas lá, sabe? Buscar conflito? Vamos se autoexaminar, né, gente, nessa parte. Se é que nós estamos verdadeiramente caminhando na fé, né? Ou se a gente carrega apenas um crachá de crente, né? Então, os que não têm raiz, quem é a raiz? O Messias, judeu, Yahudim. Yahudim é a mesma coisa que judeus, tá, gente? Yahu
que é o nome do Criador, é a raiz da palavra judeu, porque não tem isso judeu em hebraico, tá? É Yahudim, judeus, né? Porque din é plural. Então, quem não tem raiz, quem não está enxertado, né, no caso de nós gentios, quem não está enxertado no verdadeiro Messias judeu, do povo israelita, daquele povo que veio dar o testemunho, quem não está enxertado nele, não tem raiz. E aí não aguenta aprovação. Entendeu a relação, gente? E é por isso que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia também as pessoas, elas, além de não aceitar aprovação, né, elas ainda vivem aí no pecado sem nem, né, se importar com a palavra de fato, né, gente? Usam as escrituras só naquilo que convém, né? Muitos aí não gostam do Antigo Testamento. Nas partes morais, nas partes da instrução, rejeitam. Mas nas partes que é para dar legalidade para a própria maldade, aí usam, né? Como a gente vê nas igrejas, usando do Antigo Testamento para cobrar dízimo, para justificar guerras e lutas. Então, assim, gente, que a gente tenha sabedoria, tá? Para identificar essas coisas, para a gente, né, não ser como os cegos do passado. Né, os religiosos que achavam que estavam adorando ao Criador, quando na verdade não estavam. E é isso que a palavra nos ensina. É só a palavra que vai nos mostrar isso daqui. Se a gente está no caminho da verdade, no caminho da verdadeira fé ou não. Né? Agora vamos para a parte principal desse estudo, que é Romanos 11. Foi Shaul Paulo que escreveu. Então, vou ler aqui com vocês algumas passagens de Romanos 11 e explicar para vocês. É muito importante a gente focar em Romanos 11, né? Porque Romanos 11 é o capítulo que mais mostra pra gente aí essa questão das raízes israelitas, tá, gente? Não podemos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer que nós somos enxertados no povo israelita. Não existe uma fé independente, não existe, gente. Mentiram pra gente. Não existe uma fé, gente, onde o gentio é maior, gente. Não existe. Todo testemunho ele foi dado para que a gente soubesse aonde ir e não fazer separação novamente. O Messias veio para quebrar a barreira de separação que existia entre gentios e judeus. Ele veio para quebrar. E aí, como assim os gentios criam uma nova religião construindo uma outra barreira que separa gentio de judeu? Olha só. Não é estranho isso, gente? Vocês já pararam para pensar? O Messias veio para quebrar. Quem é esse que está construindo uma nova barreira? Quem é, gente? Não é um falso Messias que está construindo? Se o nosso Messias veio para quebrar a barreira de separação, quem é que está construindo uma nova? De onde vem essa ideia? Pensem nisso, gente, porque é muito importante estar na perspectiva correta da fé para que não sejam enganados. Então, veja aqui, ó. Eu vou ler primeiro esses versos principais e depois vou ler os outros versos do capítulo, ó. Paulo, no verso 16, diz assim: E se forem santas, separadas, kadosh, as primícias, quem são as primícias da fé? O que é primícias? Primícias é um termo muito utilizado na Antiga Aliança. Que é assim, são os primeiros frutos. Quando os israelitas eles produziam na terra, os primeiros frutos que eles colhiam eram as primícias. Então aqui, quem são as primícias da fé? Quem são? São os israelitas, são os hebreus. É aquele povo que o Criador separou para ensinar o caminho por meio da Torá, naquela época, né? Então, eles são as primícias. Veja o que Paulo vai falar a respeito das primícias. Se forem separadas, kadosh, santas, as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Aqui ele já está se referindo a gentios, né? Como os gentios estavam entrando, então tá falando assim, ó,
Se as primícias são kadosh, então a massa vai ser, porque vai juntar os gentios que não eram kadosh, que não estavam na fé, vai juntar os gentios nessa massa que é santa. E aí a totalidade da massa vai ser santa também. Entendeu, gente? Você entendeu aqui? Essa parte é muito importante. Por isso que não existe esse negócio de massa gentia ser kadosh, porque eles não têm testemunho histórico de fé bíblica. Ao contrário, o Messias ele tirou a barreira de separação para que os gentios também pudessem ser participantes, né, ali das promessas. Não existe gentio independente, gente. Não existe isso. A fé é israelita. Qualquer coisa que fale ao contrário não é a fé verdadeira. Mas aí é claro, né? Dentro da fé israelita sempre existiu uma maioria que era apóstata, uma maioria que achava que estava adorando e não estava. Então a gente precisa fazer essa separação aí. Tem que fazer...